Trabalho é sobre a avaliação das emissões fugitivas de gases do efeito estufa em aterros sanitários, uma revisão sistemática, no qual fui orientada pelo professor Luciano Soares da Cunha. Bom, os gases gerados nos aterros sanitários, eles são compostos essencialmente de metano e gás carbônico. O gás metano, ele é um dos responsáveis pelo efeito, um dos maiores responsáveis do efeito estufa, inclusive com maior potencial de aquecimento do que o gás carbônico. Os aterros sanitários, eles são responsáveis por até 20% das emissões de metano geradas pelas atividades antrópicas. Logo, a medição direta das emissões fugitivas desses biogases através das camadas de cobertura dos aterros é muito importante para quantificar essas emissões anuais, além de calcular o potencial energético desses aterros e desenvolver medidas de mitigação. No caso, o método de câmara de fluxo estática, ele é amplamente utilizado para esse propósito, e ele pode, no caso, para quantificar o fluxo de diversos gases. Ele é amplamente utilizado devido ao seu baixo custo e simples instalação. Esse trabalho ele teve como objetivo a realização de uma revisão sistemática de literatura que consiste em uma prática de investigação científica que o objetivo é reunir, avaliar e conduzir uma síntese de resultados de múltiplos estudos sobre o tema, no caso, o uso de câmara de fluxo estática. Com isso, foram avaliados 759 artigos, dos quais 50 foram selecionados para análise e extração de dados, e então entender melhor as vantagens e limitações do método. A metodologia consiste em elaboração de um protocolo com a formulação da questão principal, palavras-chave, critérios de inclusão ou exclusão de estudo, além da seleção da base. Seguido de busca dos artigos nas bases, seleção desses artigos, extração de dados em ficha síntese, análise e síntese dos resultados extraídos e por fim, uma sugestão temática para novas pesquisas. O software utilizado foi o START, versão 3.3. Bom, a questão principal formulada foi como avaliar as emissões fugitivas de biogás em aterros sanitários através de câmaras de fluxo estático. As palavras-chave foram definidas e estruturadas nas strings, e no caso foram incluídos estudos em inglês ou português, e as bases científicas utilizadas foram Web of Science, Scopus e Science Direct. Bom, seguindo o protocolo, foram exportados e avaliados 759 artigos das bases, dos quais 49 se adequaram ao tema da questão principal. Seu conteúdo foi extraído em ficha síntese e tabela para melhor visualização. A partir disso, observa-se que a maioria dos estudos eles contam com métodos complementares para mensurar as emissões fugitivas. As emissões elas podem variar em até 6 ordens de magnitude no mesmo aterro, devido a aspectos relacionados à cobertura, como a característica do solo, grau de compactação, etc., idade do resíduo, características geotécnicas e aspectos climáticos. Em todos os estudos, a variabilidade espacial é a maior fonte de incerteza associada ao método, devido ao número limitado de medições e heterogeneidade das coberturas. As principais técnicas aplicadas de geoestatística são a krigagem e a ponderação inversa da distância. Concluindo, a revisão sistemática ela foi muito importante para destacar as principais pesquisas e fatores relacionados ao uso da câmara de fluxo estática. No caso, este método ele é de baixo custo e fácil operação, pode medir emissões de absorção também do metano. A principal limitação são as variações locais de fluxo devido às propriedades físico-químicas das coberturas, levando muitas vezes à subestimação das emissões em grandes áreas, sendo necessárias numerosas medições e aplicações de métodos estatísticos. As sugestões para novas pesquisas estão relacionadas às técnicas a serem aplicadas para tentar quantificar as incertezas relacionadas à variabilidade espacial e à quantidade dessas medidas.
além de uma padronização para o uso do método, considerando as variações sazonais e especificando as características do solo de cobertura. Muito obrigada.